Capítulo 20. Será perigoso, Majestade, Dockson falou. É nossa única opção, Elend retrucou. Estava em pé atrás da mesa, como de costume, cheia de pilhas de livros. Ele recebia a iluminação por trás da janela do escritório, e suas cores caíam sobre as costas do uniforme branco, tingindo-o de um castanho avermelhado brilhante. Certamente ele parece mais imponente nessas vestes, Vin pensou, sentando-se na poltrona de leitura aveludada de Elend, ora e Seur descansando pacientemente no chão ao lado dela. Ela ainda não sabia bem o que pensar sobre as mudanças em Elend. Sabia que as alterações eram, em sua maioria, visuais, novas roupas, novo corte de cabelo, mas outras coisas sobre ele pareciam estar mudando também. Ele endireitava mais o corpo quando falava, estava mais confiante. Estava até treinando com espada e bastão. Vin olhou para Tindville. A matrona Terrizana estava sentada numa cadeira maciça no fundo da sala, observando os procedimentos. Tinha uma postura perfeita e estava elegante com sua saia e blusa coloridas. Não se sentava com as pernas dobradas embaixo dela, como Vin estava naquele momento, e nunca vestiria calças. O que ela tem? Vin pensou. Passei um ano tentando fazer Elend praticar a esgrima. Tindville está aqui há menos de um mês e já o fez treinar. Porque Vin sentia-se amarga. Elend não havia mudado tanto, havia? Tentou aquietar o pedacinho dela que se preocupava com esse novo rei, um guerreiro confiante e bem vestido. Preocupava-se que ele se transformaria em alguém diferente do homem que amava. E se ele não precisasse mais dela? Ela afundou um pouco mais na poltrona enquanto Elend continuava a conversar com Han, Dox, Trevo e Brisa. Você entende que, se for ao acampamento inimigo, não poderemos protegê-lo, Han disse. Não tenho certeza de que vocês podem me proteger aqui, Han, Elend disse. Não com 2 exércitos acampados praticamente junto às muralhas. Verdade, disse Dockson, mas estou preocupado que, se entrar naquele acampamento, nunca sairá. Apenas se eu fracassar, Elend tranquilizou. Se eu seguir o plano e convencer meu pai que somos aliados, ele me deixará retornar. Não gastei muito tempo fazendo política na corte quando era mais novo. Mas se há uma coisa que aprendi a fazer foi manipular meu pai. Conheço Strav Venture, e sei que posso derrotá-lo. Além disso, ele não quer que eu morra. Podemos ter certeza disso? Han perguntou, coçando o queixo. Sim, Elend respondeu. No fim das contas, Straff não enviou assassinos atrás de mim, o que Seth fez. Faz sentido. Que pessoa melhor para Straff para deixar no controle de Lutadel que seu filho? Ele acha que pode me controlar, vai presumir que pode me convencer ali. Dar Lutadel. Se eu fizer esse jogo, poderei fazer com que ele ataque Seth. Ele tem razão, Han falou. Sim, Dockson falou, mas o que impede Straff de simplesmente tomá-lo como refém e forçar sua entrada em Lutadel? Ele ainda terá Seth em seu encalço, Elend falou. Se lutar conosco, perderá homens, muitos homens, e ficará exposto para ser atacado pela retaguarda. Mas ele terá você, meu caro, Brisa falou. Ele não atacaria Lutadel, mas poderia nos forçar a cedê-la. Vocês terão ordens de me deixar morrer primeiro, Elend disse. Por isso montei a Assembleia. Ela tem o poder de escolher um novo rei. Mas, por quê? Han perguntou. Por que assumir esse risco, eu? Vamos esperar um pouco mais e ver se podemos fazer Straff se reunir com você num local mais neutro. Elend suspirou. Vocês precisam me ouvir, Han. Com ou sem cerco, não podemos simplesmente ficar sentados aqui. Se o fizermos, morreremos de fome ou um desses exércitos decidirá romper o cerco e nos atacar, na expectativa de tomar nossas muralhas, virar em seguida e de pronto defender-se contra seus inimigos. Não farão isso facilmente, mas pode acontecer. Vai acontecer, se não começarmos a jogar os reis um contra o outro. A sala ficou em silêncio. Os outros lentamente viraram-se para Trevo, que assentiu. Ele concordou. Bom trabalho, Elend, Vin pensou. Alguém precisa se reunir com meu pai, Elend falou. E essa pessoa tem que ser eu. Straff pensa que sou um tolo, então posso convencê-lo de que não sou uma ameaça. Em seguida, vou persuadir Seth que estou do seu lado. Quando finalmente um atacar o outro, cada qual pensando que estou do seu lado, nos retiraremos. Em vez disso, e os forçaremos a se digladiarem. O vencedor não terá força suficiente para nos tomar a cidade. Han e Brisa assentiram com a cabeça. Dockson, no entanto, negou com a sua. O plano é bom em teoria, mas entrar no acampamento inimigo desprotegido? Parece tolice. Veja bem, Elend falou.
Acho que essa é a nossa vantagem. Meu pai acredita com fervor em controle e dominação. Se eu entrar em seu acampamento, estarei basicamente lhe dizendo que concordo com a autoridade dele sobre mim. Parecerei fraco, e ele acreditará que pode me conduzir sempre que quiser. É um risco, mas se eu não o assumir, morreremos. Os homens trocaram olhares. Elend endireitou um pouco mais as costas e fechou as mãos ao lado do corpo. Sempre fazia aquilo quando estava nervoso. Receio que isso não seja uma discussão, Elend declarou. Já tomei minha decisão. Eles não aceitarão uma declaração dessas, Vin pensou. A equipe era um grupo independente. Ainda assim, surpreendentemente, nenhum deles contestou. Dockson finalmente assentiu com a cabeça. Tudo bem, Vossa Majestade, ele disse. Você vai precisar entrar num terreno perigoso, fazer Straff acreditar que pode contar com nosso apoio, mas também convencê-lo de que ele pode nos trair segundo sua vontade. Precisa fazer com que ele queira a força de nossas armas, embora ao mesmo tempo despreze nossa força de vontade. E, Brisa acrescentou, precisará fazer isso sem que ele descubra que está jogando dos dois lados. Conseguirá fazer isso? Han perguntou. Honestamente, Elend. Elend assentiu. Conseguirei, Han. Melhorei muito em política neste último ano. Ele disse essas palavras com confiança, embora Vin percebesse que ainda tinha os punhos cerrados. Ele terá que aprender a não fazer isso. Talvez você possa entender de política, Brisa falou. Mas isso é fraude. Encare os fatos, meu amigo, você é terrivelmente honesto, sempre falando como defender os direitos dos Kawa e semelhantes. Veja bem, você está sendo injusto, Elend retrucou. Honestidade e boas intenções são completamente diferentes. Pois eu posso ser tão desonesto quanto. Ele fez uma pausa. Por que estou discutindo essa questão? Admitimos que algo precisa ser feito e sabemos que sou aquele que precisa fazê-lo. Dox, você redigiria uma carta para o meu pai? Insinue que eu ficaria feliz em encontrá-lo. Na verdade, Elend parou, olhando de esguelha para Vin. Em seguida, continuou. Na verdade, diga que quero discutir o futuro de Lutadel e apresentá-lo a alguém especial. Han soltou uma risadinha. Ah, nada como levar a garota para conhecer o pai. Especialmente quando essa garota é a alomântica mais perigosa do domínio central, Brisa acrescentou. Acha que ele concordará em deixá-la ir? Dockson disse. Se não, não tem acordo, Elend falou. Deixe isso claro. De qualquer forma, acho que ele concordará. Straff tem o hábito de me subestimar, provavelmente com razão. No entanto, aposto que o sentimento se estende a Vin também. Partirá do princípio de que ela não é tão boa quanto todo mundo diz. Straff tem seu nascido das brumas para protegê-lo. Vin acrescentou. Será justo que Elend possa me levar. E, se eu estiver lá, posso tirá-lo de lá, caso algo dê errado. Han voltou a dar risadinhas. Provavelmente isso não contribuiria para uma retirada muito digna, ser carregado nos ombros de Vin e levado até um lugar seguro. Melhor que morrer, Elend concluiu, obviamente tentando soar despreocupado, mas ruborizando de leve ao mesmo tempo. Ele me ama, mas ainda é homem, Vin pensou. Quantas vezes feri seu orgulho por ser uma nascida das brumas, enquanto ele é simplesmente uma pessoa normal. Um homem inferior nunca teria se apaixonado por mim. Mas será que ele não merece uma mulher que ele sente que pode proteger? Uma mulher que seja mais mulher? Vin afundou novamente na poltrona, buscando calor em meio à maciez. No entanto, era a poltrona de estudos de Elend, onde ele lia. Também não merecia uma mulher que partilhasse dos seus interesses, uma que não achasse ler um a fazer. Uma mulher com quem ele pudesse falar sobre suas teorias políticas brilhantes. Por que estou pensando tanto sobre nosso relacionamento nos últimos tempos? Vin se perguntou. Não pertencemos ao mundo deles, Zane falou. Somos daqui, das brumas. Você não pertence a eles. Tem mais uma coisa que gostaria de mencionar, Majestade, Dockson disse. O senhor deveria se reunir com a Assembleia. Estão cada vez mais impacientes para ouvi-lo. Algo sobre moedas falsificadas circulando em Lutadel. Não tenho tempo para assuntos da cidade no momento, Elend falou. A razão principal pela qual montei a Assembleia foi para que eles pudessem lidar com esse tipo de problema. Vá em frente e lhes envie uma mensagem, dizendo que confio no seu julgamento. Peça desculpas por mim e explique que estou cuidando da defesa da cidade. Tentarei comparecer à reunião da Assembleia na próxima semana. Dockson assentiu, fazendo uma anotação para si. Embora, ele observou, haja algo mais a considerar.
Ao reunir-se com Straff, estará desistindo do seu controle sobre a Assembleia. Essa não é uma reunião oficial, Elend retrucou. Apenas uma reunião informal. Minha resolução de antes continuará em vigor. Com toda a honestidade, Vossa Majestade, Dockson falou, eu duvido muito que eles verão dessa forma. O senhor sabe como ficarão aborrecidos ao serem deixados sem recurso até o senhor decidir fazer a reunião oficial. Eu sei, Elend disse. Mas vale a pena o risco. Precisamos nos reunir com Straff. Assim que isso for feito, posso voltar com boas notícias para a Assembleia. Assim espero. Nesse momento, posso argumentar que a resolução não foi cumprida. Por ora, a reunião continuará. De fato, mais decidido, Vin pensou. Ele está mudando. Ela tinha de parar de pensar sobre essas coisas. Em vez disso, concentrou-se em outra coisa. A conversa voltou-se para maneiras específicas pelas quais Elend poderia manipular Straff, cada um dos membros da equipe dando dicas sobre como enganá-lo efetivamente. Vin, no entanto, flagrou-se observando-os, procurando discrepâncias nas personalidades, tentando decidir se algum deles poderia ser o espião Kandra. Trevo estava mais quieto que o normal. A mudança nos padrões de linguagem de fantasma vieram pela maturidade, ou porque o Kandra teve dificuldades em imitar suas gírias. Talvez Han estivesse jovial demais. Também parecia se concentrar menos em suas pequenas charadas filosóficas do que fazia no passado. Era porque estava mais sério agora, ou porque o Kandra não sabia como imitá-lo a contento. Não valeu de nada. Se pensasse demais, poderia observar discrepâncias em qualquer um. Ainda assim, ao mesmo tempo, todos agiam como eles mesmos. As pessoas eram complexas demais para reduzi-las a simples traços de personalidade. Além disso, o Kandra seria bom, muito bom. Teria uma vida inteira de treino na arte de imitar os outros, e provavelmente estava planejando sua inserção havia tempos. Então, chegou a alomancia. Com todas as atividades ao redor do certo e seus estudos sobre as profundezas, no entanto, ela não teve chance de testar os amigos. Enquanto pensava nisso, admitiu que a desculpa da falta de tempo era fraca. A verdade era que provavelmente estava se distraindo porque a ideia de que um da equipe, um do seu primeiro grupo de amigos, fosse um traidor era simplesmente triste demais. Precisava superar aquilo. Se realmente houvesse um espião no grupo, seria o fim deles. Se os reis inimigos descobrissem os truques que Elend estava planejando. Com isso em mente, ela queimou bronze, hesitante. De imediato, sentiu um pulso alomântico em Brisa, o querido, incorrigível Brisa. Era tão bom em alomancia que mesmo Vin não conseguia detectar seu toque a maior parte do tempo, mas também era compulsivo em seu uso do poder. Porém, naquele momento, ele não estava usando o poder nela. Ela fechou os olhos, concentrando-se. Uma vez, havia muito tempo, Marsh tentará treiná-la na fina arte de usar bronze para ler pulsos alomânticos. Ela não percebera na época como era imensa a tarefa que ele começara. Quando um alomântico queimava um metal, emitia uma pulsação invisível, rítmica, que apenas outro alomântico queimando bronze poderia sentir. O ritmo desses pulsos, a velocidade em que as batidas vinham, a maneira como soavam, dizia exatamente qual metal estava sendo queimado. Exigia prática e era difícil, mas Vin estava ficando melhor em ler os pulsos. Ela se concentrou. Brisa estava queimando latão, o metal de empurrão interno, mental. E Vin concentrou-se com mais intensidade. Conseguia sentir um padrão atingi-la de repente, uma batida dupla, dum-dum, em cada pulso. Sentia-o orientado à direita. Os pulsos afetavam outra coisa, algo que o sugava. Elend. Brisa estava concentrado em Elend. Não era surpresa, considerando a atual discussão. Brisa sempre direcionava o poder às pessoas com as quais interagia. Satisfeita, Vin recostou-se. Mas, em seguida, fez uma pausa. Marsh insinuou que havia muito mais no bronze do que muitas pessoas pensavam. Imagino. Ela fechou os olhos bem apertados, ignorando o fato de que qualquer um dos outros que visse acharia suas ações estranhas, e concentrou-se de novo nos pulsos alomânticos. Ela avivou o bronze, concentrando-se com tanta força que sentiu que causaria uma dor de cabeça. Havia uma vibração nos pulsos. Mas não tinha certeza do que aquilo poderia significar. Concentre-se, ela disse a si mesma. No entanto, os pulsos recusavam-se com teimosia a entregar qualquer outra informação. Ótimo, ela pensou. Vou trapacear. Ela extinguiu o estanho. Ela quase sempre mantinha um pouco avivado. Em seguida concentrou-se e queimou o 14º metal. Duralumínio. Os pulsos alomânticos ficaram tão altos,
tão poderosos, ela jurou que conseguia sentir as vibrações fazerem-na tremer. Pulsavam como batidas de um tambor imenso posto ao lado dela. Mas ela conseguiu algo deles. Ansiedade, nervosismo, preocupação, insegurança, ansiedade, nervosismo, preocupação. Desapareceu. Seu bronze foi gasto em uma explosão gigantesca de força. Vin abriu os olhos. Ninguém na sala estava olhando para ela, além de Ori Seur. Sentia-se exausta. A dor de cabeça que ela previra chegou com força total, palpitando dentro de seu crânio como o irmão caçula do tambor que ela banira. No entanto, ela manteve as informações que compilara. Não vieram em palavras, mas em sentimentos, e seu primeiro medo era que Brisa estava fazendo essas emoções aparecerem. Ansiedade, nervosismo, preocupação. Contudo, ela percebeu de imediato que Brisa era um abrandador. Se ele se concentrasse em emoções, seriam naquelas que estivesse amortecendo. Aqueles sobre as quais estava usando os poderes para abrandar. Ela olhava dele para Elend. Mas, ele está deixando Elend mais confiante. Se Elend estava ficando um pouco mais ereto, era porque Brisa estava ajudando em silêncio, abrandando a ansiedade e a preocupação. E Brisa o fazia, ao mesmo tempo em que contestava e fazia seus comentários habituais e zombeteiros. Vin examinou o homem rechonchudo, ignorando sua dor de cabeça, sentindo uma renovada admiração. Sempre se surpreendeu um pouco com a colocação de Brisa na equipe. Os outros homens eram todos, em certa medida, idealistas. Até mesmo Trevo, por trás de seu exterior ranzinza, sempre fora reconhecido por ela como um homem muito bom. Brisa era diferente. Manipulador, um pouco egoísta, ele parecia ter se juntado à equipe pelo desafio, não porque realmente quisesse ajudar os Kawa. Mas Kelsier sempre dissera que ele escolhera sua equipe a dedo, arregimentando homens por sua integridade, não apenas por suas capacidades. Talvez Brisa não fosse exceção, no fim das contas. Vin observou apontando seu bastão para Han quando falava algo impertinente. E, ainda assim, por dentro, ele era totalmente diferente. Você é um bom homem, Brisa, ela pensou, sorrindo para si mesma. Apenas faz de tudo para escondê-lo. E também não era um impostor. Sabia disso antes, claro. Brisa não estava na cidade quando Kandra fizera a troca. Contudo, ter uma segunda confirmação aliviava um pouco seu fardo. Agora, se ela pudesse apenas eliminar alguns dos outros. Elend dispensou a equipe depois da reunião. Dockson seguiu para escrever as cartas solicitadas. Han foi verificar a segurança. Trevo voltou para o treinamento dos soldados e Brisa foi tentar aplacar a assembleia quanto à falta de atenção de Elend. Vin caminhou para fora do gabinete, lançando um olhar para ele. Em seguida observou Tindvil. Ainda desconfia dela, hein? Elend pensou, divertindo-se. Ele meneou a cabeça, tranquilizador, e Vin franziu a testa, parecendo apenas um pouco irritada. Ele a teria deixado ficar, mas, bem, encarar Tindvil era vergonhoso bastante sozinho. Vin saiu do gabinete, o cão de caça Kandra ao seu lado. Parece que ela está se afeiçoando cada vez mais à criatura, Elend pensou com satisfação. Era bom saber que alguém a vigiava. Vin fechou a porta atrás de si, e Elend suspirou, esfregando o ombro. Várias semanas de treinamento com espada e bastão estavam exigindo demais dele, e seu corpo estava escoriado. Tentou esconder a dor, ou, melhor, tentou não deixar que Tindvil o visse demonstrando dor. Ao menos provei que estou aprendendo, ele pensou. Ela deve ter visto como fui bem. Hoje. E? Ele perguntou. Você é uma vergonha, Tindvil disse, em pé, diante da cadeira. É o que você gosta de dizer, Elend falou, avançando para começar a empilhar alguns livros. Tindvil disse que ele precisava permitir que seus serviçais deixassem o escritório limpo, algo a que ele sempre resistira. A bagunça de livros e papéis não o incomodava, e ele certamente não queria outra pessoa mexendo neles. Com ela lá, em pé, olhando para ele, era difícil não ter vergonha pela bagunça. Pousou outro livro sobre a pilha. É claro que você percebeu como fui bem, Elend disse. Eu fiz com que eles me deixassem ir ao acampamento de Strath. Você é o rei, Elend Venture, Tindvil falou de braços cruzados. Ninguém deixa você fazer coisa alguma. A primeira mudança na atitude precisa ser sua. Precisa parar de pensar que precisa de permissão e anuência de seus seguidores. Um rei deveria liderar com o consentimento dos seus cidadãos, Elend disse. Não quero ser outro senhor soberano. Um rei deveria ser forte, Tindvil disse com firmeza. Ele aceita aconselhamento, mas apenas quando solicita. Deixa claro que a decisão final é dele, não de seus conselheiros.
Precisa controlar melhor seus assessores. Se eles não o respeitam, seus inimigos tampouco o farão, nem as massas. Han e os outros me respeitam. Tindvil ergueu uma sobrancelha. Respeitam, sim. Do que eles te chamam? Elend ergueu os ombros. São meus amigos. Usam o meu nome. Ou algo bem parecido com isso. Certo, eu? Elend enrubesceu, encaixando um último livro na pilha. Quer que eu force meus amigos a me tratarem pelo título? Sim, Tindvil falou. Especialmente em público. Deveriam tratá-lo por Vossa Majestade, ou ao menos Milord. Duvido que Han lide bem com isso, Elend falou. Tem alguns problemas com a autoridade. Ele vai superá-los, Tindvil falou, passando o dedo numa das estantes. Não precisou erguê-lo para Elend saber que havia poeira na ponta do dedo. E quanto a você? Elend desafiou. Eu? Você me chama de Elend Venture, não de Vossa Majestade. Sou diferente, Tindvil se defendeu. Bem, não vejo por que deveria ser. A partir de agora você me chama de Vossa Majestade. Tindvil sorriu, dissimulada. Muito bem, Vossa Majestade. Pode abrir os punhos agora. Precisa trabalhar isso também. Um estadista não deveria dar indícios visíveis de nervosismo. Elend baixou os olhos, relaxando as mãos. Tudo bem. Além disso, Tindvil continuou, ainda se limita muito em sua linguagem. Faz com que pareça tímido e hesitante. Estou trabalhando nisso. Não se desculpe, a menos que realmente queira se desculpar, Tindvil falou. E não dê justificativas. Não precisa delas. Um líder com frequência é julgado pela maneira como arca com responsabilidades. Como rei, tudo aquilo que acontece no seu reino, independentemente de quem cometa o ato, é sua culpa. É responsável, inclusive, por eventos inevitáveis, como terremotos e tempestades. Ou exércitos, Elend completou. Tindvil concordou. Ou exércitos. É sua responsabilidade lidar com essas coisas, e se algo der errado, é sua culpa. Simplesmente precisa aceitar isso. Elend assentiu, pegando um livro. Agora, vamos falar sobre culpa, Tindvil disse, sentando-se. Pare de limpar. Isso não é trabalho de um rei. Elend suspirou, deixando o livro de lado. A culpa, Tindvil disse, não faz um rei. Precisa parar de sentir pena de si mesmo. Você acaba de me dizer que tudo o que acontece no reino é minha culpa. E é. Como posso não me sentir culpado, então? Você precisa confiar que suas ações são as melhores. Tindvil explicou. Precisa saber que, não importa o quanto as coisas vão mal, seriam piores sem você. Quando um desastre acontece, você assume a responsabilidade, mas não mergulha na autopiedade nem fica deprimido. Não pode se dar esse luxo. A culpa é para homens menores. Você simplesmente precisa fazer o que se espera. E o que é? Fazer tudo melhorar. Ótimo, Elend disse, sem rodeios. E se eu falhar? Então aceite sua responsabilidade e faça tudo melhorar numa segunda tentativa. Elend revirou os olhos. E se eu não puder melhorar as coisas? E se eu não for realmente o melhor homem para ser rei? Então, renuncie à sua posição, Tindvil respondeu. Suicídio é o método preferido, desde que, claro, você tenha um herdeiro. Um bom rei sabe não complicar a sucessão. Claro, Elend disse. Então, está dizendo que eu deveria simplesmente me matar. Não. Estou dizendo para o senhor ter orgulho de si, Vossa Majestade. Não é o que parece. Todo dia você me diz como sou um rei ruim e como meu povo sofrerá por conta disso. Tindvil, eu não sou o melhor homem para essa posição. Esse homem se deixou matar pelo senhor soberano. Já chega. Tindvil irritou-se. Acredite ou não, Vossa Majestade, o senhor é a melhor pessoa para essa posição. Elend bufou. O senhor é o melhor, Tindvil continuou, porque o trono é seu agora. Se houver algo pior do que um rei medíocre, é o caos, que é o que este reino teria se o senhor não tivesse assumido o trono. As pessoas nos dois lados, nobres e Skawa, aceitam-no. Podem não acreditar no senhor, mas aceitam-no. Saia do trono agora, ou mesmo morra por acidente, e haverá confusão, colapso e destruição. Mal treinado ou não, fraco de caráter ou não, motivo de zombaria ou não, o senhor é tudo que este país tem. O senhor é rei, Elend Venture. Elend hesitou. Eu não tenho certeza se isso faz eu me sentir melhor sobre mim mesmo, Tindvil. Não. Elend ergueu a mão. Sim, eu sei.
Não se trata sobre como eu me sinto. O Senhor não tem espaço para culpa. Aceite que é o rei, aceite que não pode fazer nada de construtivo para mudar isso e aceite a responsabilidade. Faça o que fizer, seja confiante, pois, se não fosse o Senhor aqui, o caos reinaria. Elend assentiu. Arrogância, majestade, Tindvil enfatizou. Todos os líderes de sucesso compartilham de um traço comum, acreditam que podem fazer um trabalho melhor que os outros. Humildade é bom ao considerar sua responsabilidade e seu dever, mas, quando chega o momento de tomar uma decisão, não deve se questionar. Vou tentar. Muito bom, Tindvil disse. Agora, talvez possamos seguir para outro assunto. Diga-me, por que não se casou com aquela jovem? Elend franziu. Não esperava por isso. Essa é uma questão muito pessoal, Tindvil. Muito bom. Elend cerrou ainda mais o senho, mas ela ficou sentada, esperando, observando com uma de suas encaradas implacáveis. Não sei, Elend disse por fim, recostando-se em sua poltrona, suspirando. Vin não é, como as outras mulheres. Tindvil ergueu uma sobrancelha, a voz levemente mais suave. Acredito que, quanto mais mulheres conhecer, Vossa Majestade, mais terá certeza de que essa frase se aplica a todas elas. Elend meneou com a cabeça, tristonho. De qualquer forma, Tindvil continuou, as coisas não estão bem como estão. Não vou me intrometer mais em seu relacionamento, mas, como já discutimos, as aparências são muito importantes para um rei. Não é apropriado para o senhor ser visto com uma concubina. Sei que esse tipo de coisa era comum para a nobreza imperial. Porém, os Kawa querem ver algo melhor em você. Talvez porque muitos nobres eram tão frívolos em suas vidas sexuais, os Kawa sempre apreciaram a monogamia. Desejam desesperadamente que o senhor respeite seus valores. Simplesmente terão de ser pacientes conosco. Elend disse. Na verdade, eu quero me casar com Vin, mas ela não aceita. Sabe por quê? Elend sacudiu a cabeça. Ela, o que diz nem sempre faz sentido para mim. Talvez não seja a mulher certa para um homem em sua posição. Elend ergueu os olhos severos. O que quer dizer com isso? Talvez precise de alguém um pouco mais refinado. Tindvil respondeu. Tenho certeza que é uma ótima guarda-costas, mas como lady, ela... Pare. Elend irritou-se. Vin é ótima do jeito que é. Tindvil sorriu. O quê? Elend questionou. Insultei o senhor a tarde toda, majestade, e o senhor mal se chateou. Mencionei sua nascida das brumas de maneira levemente depreciativa, e agora o senhor está a ponto de me enxotar. E daí? O senhor a ama? Claro, Elend confessou. Não a entendo, mas sim. Eu a amo. Tindvil assentiu. Então, me desculpe, Vossa Majestade. Precisava ter certeza. Elend franziu o senho, relaxando um pouco em sua poltrona. Isso foi um tipo de teste. Queria ver como eu reagiria às suas palavras sobre Vin. Sempre será testado por aqueles que encontrar, Majestade. Talvez seja bom acostumar-se com isso. Mas por que se importa com meu relacionamento com Vin? O amor não é fácil para os reis, Majestade. Tindvil falou com um tipo de voz incomum. Descobrirá que sua afeição pela garota pode causar mais problemas do que quaisquer das coisas que discutimos. E isso é motivo para desistir dela. Elend perguntou, temeroso. Não, Tindvil respondeu. Não, eu não acho. Elend fez uma pausa, observando a terrisana soberba com suas feições quadradas e sua postura impertigada. Isso parece estranho, vindo de você. E a aparência e os deveres régios? Precisamos fazer concessões para exceções ocasionais, Tindvil disse. Interessante, Elend pensou. Ele não havia pensado que ela era do tipo que concordava com qualquer espécie de exceção. Talvez ela seja um pouco mais profunda do que imaginei. Agora, Tindvil disse, como vão suas sessões de treino? Elend esfregou o braço dolorido. Tudo bem, eu acho. Mas... Foi interrompido por uma batida na porta. Capitão Demolks entrou no momento depois. Vossa Majestade, um visitante chegou do exército de Lord Set. Um mensageiro. Elend disse, erguendo-se. Demolks hesitou, parecendo um pouco envergonhado. Bem, mais ou menos. Ela diz que é filha de Lord Set e veio procurar Brisa. Ele nasceu numa família humilde, mas se casou com a filha de um rei.